Vamos então agora passar a fala do Muniz Sodré. O professor Muniz Sodré é conhecido de todos nós, né? É professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem uma carreira enorme, imensa, na ciência brasileira, trouxe, sobretudo, a ciência da comunicação a um patamar muito elevado. Foi diretor da Biblioteca Nacional no primeiro governo do Lula. Tem participação muito ativa nos órgãos de pesquisa brasileiros e também tem muita projeção no estrangeiro. Não vou dizer a lista dos livros dele, porque é imensa, mas é uma referência a qual todos nós respeitamos e admiramos. Não é? Então, passamos a fala de Muniz Sodré. Bom dia. Meu nome é Muniz Sodré e o meu tema é pensamento e corpo. Eu queria começar precisando que todo racismo é racismo do corpo. Eu quero dizer, o racismo não visa, ele visa primeiramente a corporalidade física, e não o pensamento do outro, não o pensamento do diferente. Por isso é que há corpos sociais e corpos raciais. Os corpos sociais são corpos integrados na comunidade étnica hegemônica. São corpos que têm trânsito privilegiado nos fluxos sociais. Já os corpos raciais, ou os corpos de raça, são aqueles que, a Shirley Mbembe diz, no tráfico negreiro, podiam ser comprados, vendidos, podiam ser postos no trabalho como fontes privilegiadas de energia. Ora, dos corpos raciais foram sucedâneos os escravos da máquina, que são os operários. Mas também qualquer corpo de segunda mão, qualquer corpo de uma cidadania de segunda classe, qualquer corpo sem integridade social. Ora, esse primado do corpo deixa evidente que o fato originário da discriminação na modernidade é a exploração da energia física do outro. Quer dizer, uma exploração que foi exponenciada pela colonização. O que esse outro pensa, portanto, esse explorado, se torna secundário, porque a consciência colonial se pauta pela síntese teológica que diz o seguinte, que corpo é a carne possuída pelas palavras que nele habitam. Portanto, vejam só, logo são as palavras hegemônicas da colonização precedidas ou acompanhadas pela evangelização que habitam, supostamente deveriam habitar, o corpo do colonizado. Portanto, eu disse evangelização. Sabe? Evangelho, todos nós sabemos, vem do grego boa notícia, mas para o colonizado é uma má notícia, porque o evangelho traz palavras contrárias ou traz palavras condenatórias dos modos simbólicos de subjetivação dos colonizados. Ora, no entanto, outros modos de subjetivação podem se fazer acompanhar de outras concepções de corpo, de outras concepções de corporalidade. Portanto, para além do inerte, ou para além do corpo em movimento, é o corpo que normalmente nós conhecemos. Pois bem, para além desses dois tipos de corpo, o corpo parado e o corpo em movimento,
Há em culturas tradicionais uma coisa que eu gostaria de chamar do o si mesmo corporal. O si mesmo corporal é a potência ativa de ação, mas na dimensão tácita, na dimensão calada, na dimensão não verbal, na dimensão psíquica do funcionamento do corpo. Por isso nós temos, eu particularmente tenho reiterado que a língua árabe dispõe de 3 palavras reveladoras para isso. A primeira palavra é jassad, que em árabe quer dizer o corpo inerte, o corpo parado. A segunda palavra é jism, que é o corpo em movimento. E há uma terceira palavra, que é da'at. A palavra o da'at em árabe tem significado de alma, de espírito, de fragrância, de ipsidade, que pode designar para mim o si corporal, o si do corpo. Quer dizer, o si do corpo é, para mim, o corpo próprio enquanto componente fenomenológico da experiência singular do homem no mundo. Ora, esse conceito é um conceito irredutível ao psiquismo e irredutível à representação linguística. Está além disso. Que corpo é esse, em termos mais claros? Se trata de um corpo capaz de funcionar, capaz de agir corretamente, sem que o si mesmo psíquico, quer dizer, o si mesmo psíquico enquanto autoconsciência, seja mobilizado. Então, o si mesmo do corpo, o si mesmo corporal, implica um excesso de intensidade. Um excesso que é pensável apenas como um excesso além do corpo empírico, que é o corpo carne, o corpo que tocamos. Portanto, é um corpo pensável dentro de uma lógica do virtual, portanto, dentro de uma lógica da transcendência. Então, uma abordagem filosófica e ocidental, uma abordagem ocidental de natureza filosófica dessa questão, está no conceito deleuziano de corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos, em Deleuze. Deleuze, nós sabemos, recorre a um poema de Artaud. O poema de Artaud é Pour en finir avec le jugement de Dieu, onde está dito o seguinte, que o corpo é o corpo, que o corpo está só e não precisa de órgãos, que o corpo nunca é um organismo, que os organismos são inimigos do corpo. Isso está em Artaud. Ora, Deleuze, portanto, se apoia na potência da esquizofrenia, na potência esquizofrênica, que transforma as palavras em corpos, e assim faz do corpo sem órgãos o conceito de uma potência ambígua, que é ao mesmo tempo tônica e destrutiva das forças vitais. Vejam bem, pensar, portanto, num si mesmo corporal, implica, primeiro, rejeitar a noção grega de corpo como um simples receptáculo inflável de forças. É a ideia grega de soma, corpo como soma. Aí vem somático, toda a dimensão somática. Mas aí está pensado um receptáculo que infla, que incha, que se expande de forças. Rejeitar essa ideia grega e se abrir para a ideia de uma dimensão própria à mecânica inteligente dos movimentos corporais. Aquela mecânica, digamos simples, que ocorre quando, em última hora, o sujeito freia o automóvel em cima de um obstáculo e não sabe por que freou. Ou evita um acidente, não sabe por quê. O Nelson Freire tocando piano, é evidente que ele não está pensando em cada dedo dele qual é o que vai bater a tecla. Então, vejam só, nem Nelson Freire, nem nenhum pianista. Isso é o que Nietzsche sugere
quando ele toma o corpo como uma grande razão. Para Nietzsche, a subjetividade do corpo é o si, ele chama o si. É a subjetividade do organismo, como se fosse uma inteligência originária, uma inteligência misteriosa, embora jamais inteiramente inteligível. Uma inteligência que nós não sabemos realmente o que é. Ora, nesse si mesmo corporal, o instinto que é figurado como um centro de interpretação. É o instinto que interpreta. É daí que surge a ideia de corporeidade, além de corpo. Corporeidade. Então, a corporeidade não é a substância da carne humana, não é pele, nem são órgãos internos. A corporeidade é uma máquina de conexão das intensidades num plano que é imanente ao grupo. E o grupo é um sujeito coletivo. Portanto, a corporeidade fala de um corpo coletivo. Fala dessas intensidades no grupo, que é um corpo coletivo. Então, é um sujeito coletivo, portanto. Então, o que é corporeidade? Eu diria que é a coleção dos atributos de potência e de ação, diferente dos atributos individuais, do mesmo modo que um grupo é diferente dos membros constitutivos. Quer dizer, um grupo é diferente dos membros que o constituem. O grupo de torcedores de futebol que se matam, se entrematam, um agride ao outro, possivelmente individualmente você não faria aquilo. O grupo é diferente dos componentes, nas gangues, né, em muitas outras situações. Então, a corporeidade é a condição própria do sensível, exatamente como na descrição desse eminente filósofo africano, camaronês, chamado Bulaga. Ele diz o seguinte: olha, o sentir é a comunicação original com o mundo. O sentir é o ser no mundo como corpo vivo. O sentir é o modo de presença na totalidade simultânea das coisas e dos seres. O sentir é o corpo humano enquanto compreensão primordial do mundo. Uma outra visão de corpo. Ora, o corpo individual age instantaneamente sem lógica predicativa. Quando temos uma reação, sem pensar, mas em função de uma corporeidade que foi assimilada do grupo. Então, não existe nessa ação sensível do corpo um conceitualismo. O conceito não funciona. Existe micropensamento. Um micropensamento corporal que dá à dimensão somática uma forma especial de conhecimento, uma intencionalidade concretizada em imagens. Quer dizer, o saber não se adquire, portanto, esse saber do corpo, ele se incorpora, ele é incorporado. A dimensão aí é a dimensão da sabedoria. A sabedoria, diferentemente do saber conceitual, a sabedoria você tem que viver para entender as coisas. É claro que eu estou encaminhando para mostrar um outro tipo de pensar, de filosofia, que tem a ver com o Oriente, tem a ver com a África. Eu quero chamar a atenção que isso está também, o psicanalista Ferencz, que foi próximo de Freud, que em artigos dele, ele fala desse micropensamento, tentando, às vezes, explicar como os filhos herdam características
de ancestrais, de pais, que não estão muito claras, não estão muito visíveis nos pais. Às vezes é a característica de um avô. Uma avó, e o pai diz assim, o pai ou a mãe diz, mas esse filho nem conheceu o avô, nem conheceu a avó. Como é que pode estar com esse gesto, com essa característica? Não conheceu, mas não importa. Essa característica está no próprio pai ou está na própria mãe, mas como um micropensamento, que para o filho é muito visível, para a própria mãe ou para o próprio pai não é. É uma linguagem de corpo. O micropensamento ele é aprendido por sensibilidade e é aprendido sem que se saiba, muitas vezes, como é que se aprendeu aquilo do pai ou da mãe. Então, eu diria, aprendeu como? Por sabedoria. Aí entra a dimensão da sabedoria. A sabedoria é um dispositivo de conjunção. Um dispositivo de conjunção. O saber ocidental é disjuntivo. Ele é dialético e disjuntivo. Ou. Né? A sabedoria conjuntiva, ela junta. A sabedoria é da ordem da gestação materna, que é totalmente conjuntiva. O filho na barriga. Então, um dispositivo de conjunção que é inerente a uma corporeidade coletiva, que é homóloga a uma relação simpática entre os organismos corpóreos. Ora, em Aristóteles, na filosofia de Aristóteles, é a união da razão intuitiva com o conhecimento dos princípios. Isso é sabedoria. Intuição com princípios. Os alquimistas, já na modernidade mesmo, os alquimistas falavam de conjunctio mundis, literalmente a conjunção do mundo. Quer dizer, é uma expressão relativa à ideia de uma única realidade subjacente, de onde tudo provém e à qual tudo retorna. Ora, essa ideia dessa realidade da conjunctio mundis dos alquimistas foi reinterpretada por Jung como suporte do conceito de Jung, um conceito arquetípico dele de unus mundus. Quer dizer, é um mundo só, um mundo com uma totalidade única, que é supostamente explicativo em Jung da sincronicidade dos fenômenos. Vejam só, a sabedoria, portanto, de que eu estou falando aí, não se confunde com arte, no sentido de habilidade para realizar uma operação. Não se confunde também com o senso comum, que o senso comum, embora diferenciado por conotação social, por área geográfica, Gramsci associa o senso comum ao folclore da filosofia. Ele diz, não é também a sabedoria uma coleção de noções enrijecidas que constituem a concepção de vida, constituem uma moral mais difusa num determinado estrato social. Não é isso a sabedoria de que eu falo. A sabedoria como dispositivo e não como uma faculdade intelectiva, ela pressupõe um espaço onde a corporeidade dá margem à criação do sentido sensorial. Sentido sensorial. Vejam só. Portanto, entre o sentido, quer dizer, o que as coisas significam, o que as coisas, como as coisas podem vibrar a partir das palavras ou dos gestos, entre o sentido e a carne do corpo, existe a voz. A voz. A voz foi assinalada por George Agamben como um ponto de conjunção, isso num texto de Agamben chamado A Morte e a Voz. Um ponto de conjunção é a voz. É um ponto, é uma singularidade corporal irredutível à função operacional da linguagem.
Quer dizer, a voz é mais do que aquilo que a linguagem opera, mais do que a linguagem apenas comunica. Então, quando eu estou dizendo singularidade, eu estou dizendo aqui que a voz é uma formação impessoal que atravessa o corpo coletivo como afetos, como intensidades pré-individuais, com potência própria. Com potência própria. Às vezes, uma dimensão mais prática de ver isso são as vozes que os esquizofrênicos escutam, as vozes que os delirantes escutam, as vozes também que os videntes, os médios, podem ou dizem escutar. A voz é uma singularidade própria do corpo, eu diria que muito pouco compreendida. Então, o pensamento afro, o pensamento que eu chamo de pensamento nagô, cabe, quer dizer, no pensamento nagô, cabe a uma divindade, cabe a um princípio simbólico, como são as divindades afros, chamado Exu, responder por uma concepção não subjetivista da personalidade. Essa concepção subjetivista da personalidade se desenvolve por aportes de qualidades coletivas que traz a si o mundo e o cosmos. É assim, Exu, como princípio da fala, da comunicação, da voz, Exu é uma concepção cosmológica e uma concepção ontológica da existência diferenciada que não está distante da concepção nietzschiana de corpo, isso é Nietzsche, como uma construção coletiva de numerosas almas. Realmente no corpo vibram muitas almas, em qualquer corpo individual. Não precisa ser apenas no corpo do cultor de Exu ou dos orixás. Em qualquer corpo vibra muitas almas. Vibra a alma do pai, da mãe, do avô, da avó, de parentes remotos que às vezes esse indivíduo não suspeita. Assim como, eventualmente, até vozes coletivas de estranho. São muitas almas que vibram no corpo, estão presentes no corpo. Então, Exu transporta a fala. Cabe a Exu transportar a fala. Exu, portanto, preste atenção a essa divindade que é tão banalizada foi tão banalizada pelo cristianismo, associada a diabo, essas besteiras, esse negócio de diabo que não existe. Exu transporta a fala. Exu é a sagração do princípio de sensorialização da linguagem pela voz. A linguagem sensorializada pela voz. E esse princípio é entendido na cultura ocidental como a originariedade do fazer poético, como a originariedade da poesia, quer dizer, o princípio da sensorialidade da língua. Ou seja, como é que a linguagem escapa ao circuito das trocas sociais e conduz ao plano da sabedoria? A poesia, a nossa poesia ocidental, responde por isso. Portanto, a poesia também responde pela singularidade ou responde pelo sentido corporal. A poesia se faz com corpo, por isso é um dom. Não basta conhecer as regras para ser poeta. Se é poeta por dom, assim como se tem vidência por dom. Então, da poesia, a poesia como o aqui e o agora da voz,
o aqui e o agora do corpo, o aqui e o agora da palavra, isso é a poesia. É daí que nasce o sentido. O sentido nasce da poesia. Então, da mesma forma que a potência, que foi caracterizada por Aristóteles como um pensamento que pensa a si mesmo, a potência pensa a si mesmo, e assim, pensando a si mesmo, a potência separa a linguagem de qualquer referência, deixa a linguagem em suspenso, a poesia introduz uma alternativa suspensa no discurso, enquanto prática social da linguagem. Suspende o discurso. Todo grande poeta suspende o discurso. Pois bem, mas Exu também. Exu é também uma divindade em suspenso na dinâmica do ritual. É uma divindade que se suspende no ritual. Preciso suspender o mistério, suspender o conflito, e não viver contraditoriamente, como na lógica dialética, na lógica hegeliana, ou hegeliano marxista. O que eu estou querendo dizer primeiro é que as práticas corporais de apreensão do mundo, que os ritos, a antecipação dos atos ou dos acontecimentos, pelos protocolos divinatórios, a voz como unicidade do corpo, como unicidade da presença, a veiculação da potência pelo contato interpessoal. Essa potência que pode parecer estranha para quem não conheça a dimensão dos cultos afros, mas qualquer mãe conhece, que é a potência da mãe, da avó e da mãe com o filho, é uma potência extraordinária. Não adianta falar por telefone. Potência verbal, corporal, isso é potência. Pois bem, e é contato interpessoal. Tudo isso é forma de pensamento em que você não separa radicalmente o dentro do fora, não separa interior de exterior, não separa psiquismo de meio ambiente, não separa psiquismo de ambiente. Então, não é pensamento como o pensado. Eu pensei alguma coisa dentro da minha cabeça. Mas é pensamento como o pensar. É diferente o pensado do pensar. O pensar, você introjetou o objeto na cabeça, representou ele dentro da cabeça. No pensar, não. No pensar, ele está dentro da cabeça e está fora. Você pode pensar junto com coisas externas. Você pode pensar junto com objetos. Pode pensar junto com objetos. Quando não se dá conta disso, desse pensamento com os objetos, às vezes os objetos dominam a gente, sem saber que deveríamos estar pensando junto com ele. É o que ocorre hoje com o celular. O celular está nos pensando, que não sabíamos que podemos pensar junto com ele. Então, segundo, eu disse primeiro isso, essas práticas não prescindem de objetos externos. E o que é o objeto externo? No limite, é todo o universo orgânico, todo o universo mineral, todo o universo vegetal, que é capaz de funcionar como receptáculo dos princípios, ou funcionar como potências que se cultuam ou se zelam. As divindades afro não são o Deus onipotente dos cristãos, nem dos judeus. São princípios cultuados. São mais modernos. São princípios cultuados. São princípios que se zelam, são princípios que se cultuam. Mas foi como potências divinas que os missionários cristãos assimilaram na África esses objetos intermediadores
achando que eram ídolos divinos, e definiram como manifestação objetual da corrupção da alma nativa. Então, se viram a representação qualquer de Exu, disseram aqui está Exu. O que significa Exu? Significa fala, mas significa também a sexualidade. A sexualidade, então, bota ele como demônio, representa ele como demônio aí. Está representando Exu como demônio. Só que não são ídolos, são objetos intermediários para pensar. Os museus europeus, esses museus que se constituíram como guardiões das coleções de objetos ritualísticos que foram expropriados pelo poder colonial, esses museus, o que eles de fato museificam é o pensamento afro. Você vai ver os museus, aqui no Rio de Janeiro, não sei se em São Paulo tinha até pouco tempo, uma luta grande. Eu até participei dela, para tirar do Museu da Polícia os objetos apreendidos em cultos desde os anos 30. Estava no Museu da Polícia, no Museu da Polícia, objetos sagrados dos cultos, objetos sagrados. Tiraram, hoje está no Museu Nacional, no lugar ao lado mais respeitoso. Mas não tem que estar em museu. São objetos dos cultos afros que foram apreendidos para a polícia, porque os cultos eram policiados. Ora, eu acho que eu até já falei demais. O que eu estou pretendendo sustentar aqui é que as práticas que são originárias da corporeidade tradicional, elas têm uma forte analogia com o que a modernidade ocidental tem chamado de poesia, ou ainda com a possibilidade de um pensamento que se desenvolva no interior da linguagem poética como uma estratégia de reativação da potência de vida, uma estratégia de reação à pulsão de morte que a automação do mundo traz. A automatização do mundo mata a vida. Ela funciona na engenharia, tem funcionado na medicina, e ela é útil, ela pode ser muito útil para a medicina, mas precisamos, digamos, impedir que ela se junte à automação generalizada, que, junto com empregos, pode vir a matar a vida. A poesia. E essa poesia, a originalidade dela, se encontra nos cultos afros, que são redutos de um outro tipo de sabedoria do corpo, onde o corpo é levado a pensar, onde o corpo pensa. Porque, mais do que a voz da linguagem, como já se definiu poesia, olha, a poesia é a voz da linguagem. Eu diria que é mais do que isso. Mais do que a voz da linguagem, a poesia é a voz da corporeidade. E a voz da corporeidade é a voz da corporeidade expressa numa sabedoria como marca de singularidade do mundo. Uma marca de singularidade do mundo. No corpo afro, essa poesia é litúrgica, é sacra, mas é primordialmente musical. Música é poesia por excelência. Que a música é, por excelência, a criadora de real próprio. Por isso, os cânticos, os tons, o ritmo são tão importantes no pensamento corporal realizado nessa outra dimensão cultural que eu insinuei aqui. Eu agradeço muito a atenção. Muito obrigado.